Veremos na aula de hoje a adição e subtração de frações com denominadores iguais. Bom, a fração é a parte de um inteiro, como está representado aqui, né? 4/7. O 4, que é o número de cima, ele recebe o nome de numerador, desculpe. E o 7, que é o número de baixo, né, ele recebe o nome de denominador. Tá? Bom, então vamos lá. Os denominadores indicam em quantas partes é que foi dividido esse inteiro, como mostra aqui esse desenho, né? Nós temos aqui a fração 1/8, né? E aí nós temos o desenho. O desenho foi dividido em 8 partes e você pode ver que está pintado somente uma, porque ele pegou uma parte. Por isso, 1/8, tá? Bom, quando as frações têm o mesmo denominador, ou seja, são iguais, nós podemos somar, podemos subtrair os numeradores e repetimos o denominador. Como vocês podem observar aqui, né, nós temos aqui a representação através do desenho e embaixo através das frações, né? É uma subtração com denominadores iguais, né? Tanto faz somar ou subtrair, o que importa aqui, a forma como nós vamos fazer é com os denominadores, se eles são iguais, né? Neste caso, eles são iguais. Vocês podem observar, a primeira figura está dividida em 6 partes, né? E foi pego 3, que são as 3 partes que estão pintadas. A segunda, mesma coisa, dividida em 6, porém, só está uma parte pintada, então só pegou uma parte. E o resultado disso, né, é também uma figura dividida em 6 partes, né? E foi pintado 2, que é o resultado desta subtração. Bom, então, 3/6, né, menos 1/6, podem ver que a quantidade é a mesma. Então, os tamanhos desses pedaços são todos iguais, porque todos foram divididos em 6 partes. Então, nós podemos somar, podemos subtrair. Neste caso, nós estamos subtraindo. Então, 3 menos 1, né? Porque eu peguei 3 partes e estou tirando uma da outra. Então, nós ficaremos aqui com 2/6, que é a representação desta figura de cima, né? Continua dividido em 6 partes, né? Porém, ele ficou com 2 partes. Então, reparem que nós somente somamos ou subtraímos os numeradores, os números de cima. O número de baixo não se mexe. A gente repete ele, porque ele somente representa em quantas partes é que foi dividido esse inteiro. Bom, nós temos mais uma representação aqui, né? A primeira figura aqui representa a primeira fração, que é 2/8. Podem ver que foi dividido em 8 partes e pegou 2, que é a parte pintada. E a outra de baixo, 3/8. Então, também foi dividido em 8 e pintou em 3. Não importa onde você pode pintar isso aqui, tá? É que foi colocado bem do lado para que você consiga observar a soma, né? Então, descendo esses 2 aqui, vem para baixo, e descendo esses 3, vem para baixo. Então, tudo junto, nós podemos observar que foi 5/8. E uma coisa, gente, quando nós fazemos a representação, né, através do desenho, com 2 frações ou mais frações, todos os inteiros têm que estar alinhados. Olha aqui, ó, todos eles do mesmo tamanho. O que vai ficar diferente é a quantidade de partes, né? Se caso for o denominador diferente. Se for igual, vai ficar igual. Quantidade, as partes, né? E o tamanho dos pedaços. Por isso que nós somamos, tá bom? É isso aí.